paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. No vídeo de hoje nós falaremos sobre os 6 principais erros que os professores da EBD cometem. Mas, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, já deixa seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos e irmãos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e fique com Deus e vamos embora para o vídeo. Bom, então vamos lá. Começando o assunto do vídeo de hoje, a gente tem a primeira pergunta que se faz. Eu sou professor da escola dominical, então quer dizer que eu não posso errar? Não, de maneira nenhuma você é proibido de errar. Eu, por exemplo, já errei e erro ainda em alguns pontos. Nós somos seres humanos, nós estamos em constante aperfeiçoamento e aprendizado. Por isso, o errar é aceitável, tolerável. O que nós não podemos é permanecer no erro. Nós precisamos obter uma melhoria, um aperfeiçoamento. E o intuito de hoje é destacar os 6 principais erros que os professores cometem e a maneira de nós melhorarmos e pararmos de errar nesses pontos. Ok? Vamos embora então. Qual é o primeiro erro principal que um professor da EBD comete? Exatamente esse que você está vendo aqui na nossa tela. Não estudar a lição. Mas será que isso é possível? Será que um professor da escola dominical não estuda a lição? Acredite se quiser, isso é mais comum do que você imagina. E isso é um erro gravíssimo. Por quê? Não ler a revista, não estudar a Bíblia, o contexto histórico, subsídios, deixa o professor sem conteúdo, sem base, bagagem para poder ministrar uma aula. E ele pode ser surpreendido por uma pergunta inesperada e pego de maneira descalça que não vai conseguir responder. A sua aula fica rasa, a sua aula fica vazia, são conteúdos apenas lidos da revista, parece que aquele professor não tem nada para poder agregar à sua turma. E isso é desmotivador, isso é frustrante e, acredite, os seus alunos percebem quando você não domina o assunto da lição. Por isso, estude, leia, tire dúvidas com quem entende um pouquinho mais de assunto, busque na internet alguns conteúdos, alguns subsídios que possam te ajudar a preparar uma aula melhor, mas não deixe de estudar para poder ministrar uma boa aula, amém? O segundo principal erro é focar somente em aplicação. Vamos lá, uma definição bem básica do que seria aplicação. É eu pegar uma teoria, eu pegar um texto lido e trazer para os dias atuais, trazer de maneira aplicável à minha vida no dia a dia. E um dos principais erros é focar somente em aplicação. Nós já vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá. Uma aula de EBD é diferente de uma pregação. Você deve ser mais teórico, sempre adequando a teoria à sua turma, para depois aplicar, mas não focar só em testemunhos pessoais e afins. De que forma? A gente sabe que uma aula de EBD ela tem todo um contexto histórico, ela tem toda uma bagagem teórica por trás de determinado assunto estudado. Então, é importante você, como professor, levar para a sua aula subsídios, imagens, apresentações em PowerPoint, vídeos que tenham a ver com essa teoria, para você fortalecer o conhecimento teórico. Não é uma aula qualquer, é uma aula de ensino bíblico. Então as pessoas vão sair dali com a sensação de que aprenderam um pouco mais sobre a Bíblia. E aí você não deve focar só em falar de testemunhos da sua vida, somente em testemunhos que você presenciou. Você pode aplicar, você pode testemunhar, mas esse não deve ser o objetivo da sua aula. Você não deve focar somente nisso. Afinal de contas, uma aula de EBD não é somente para falar de testemunhos. Você deve adaptar também o nível de teoria que você dá de acordo com a faixa etária da sua classe. Adaptar a metodologia e a didática que você também está usando, ok? E aí o terceiro erro, um dos principais erros dos professores é não saber dosar o tom de voz. A nossa voz é a nossa ferramenta usada para poder transmitir as aulas aos nossos alunos. E cuidar da nossa voz, das nossas cordas vocais, é um trabalho e uma preocupação que todos nós que fazemos uso da nossa voz para transmitir a palavra devemos ter. Então vamos lá. Gritar, falar baixo demais, falar embolado, não ser claro nas suas colocações, isso é um erro complicado de quem ministra aulas na EBD.
Porque geralmente nós temos nos templos as classes divididas nos bancos da nossa igreja mesmo. A gente costuma não ter salas separadas para cada classe. Geralmente classes infantis, classes de adolescentes, jovens costumam ter suas salas, mas os adultos, de maneira geral, costumam ser divididos dentro do próprio templo. E a gente precisa ter cuidado com o tom da nossa voz durante as aulas, porque se a gente falar alto demais, pode atrapalhar a turma do lado. E se falar baixo demais, os nossos próprios alunos não irão entender e irão focar naquilo que os seus ouvidos estão captando, seja de uma outra aula, seja de um som externo, seja de um movimento na rua. Então você precisa saber dosar a sua voz. E aí se você não souber se o seu tom de voz está adequado ou não, peça feedback, pergunta aos alunos, e aí, vocês estão me ouvindo? O pessoal daí de trás está conseguindo me ouvir direitinho? Se tiver muito próximo de uma outra classe, pergunta para o professor, estou te atrapalhando? Ou então, você está me atrapalhando. Tudo com amor, tudo com cuidado, né? Gentileza no falar, para a gente poder adequar o nosso tom de voz, a nossa sala, o nosso ambiente, e também não desgastar muito as suas cordas vocais desnecessariamente. O quarto erro, que também é um erro que ocorre com bastante frequência, é um professor não conhecer a sua classe. Mas como? Será que isso é possível? Sim. A gente tem, às vezes, lá, a superintendência tem seus professores, o seu corpo de professores, e às vezes a gente escala o mesmo professor durante o trimestre para várias classes diferentes. Um exemplo, eu tenho o professor Mauro, um nome fictício. E aí o professor Mauro, ele dá aula para a classe de senhoras. E aí, 4 domingos depois, ele vai dar aula para a classe de jovens. Logo depois, ele vai dar aula para a classe de obreiros. Então, a gente tem aí 3 classes diferentes que o professor Mauro vai estar ministrando aula, e ele precisa conhecer essas 3 classes que ele vai ministrar. Olha só, nesse slide aqui a gente vem essa seguinte frase que é muito importante para nós. Cada classe é uma classe e cada aluno é um aluno. O professor deve adaptar as suas aulas às suas classes e não o contrário. Eu não posso ministrar a mesma aula com a mesma metodologia didática para senhoras que eu ministro para os jovens, porque são faixas etárias diferentes, são alunas diferentes, têm mentalidades diferentes, aprendem de forma diferente. E eu, enquanto professora, você, enquanto professor, precisa se adaptar à sua classe. Então, por exemplo, eu levo uma dinâmica que eu preciso de movimento, eu preciso da participação dos alunos, eu preciso que eles falem, eu preciso que eles se movimentem para uma classe de jovens. Eles vão amar, porque jovem tem energia, jovem tem criatividade, está na flor da idade. Agora, se eu levo essa mesma dinâmica com a mesma quantidade de itens, com o mesmo trabalho para a classe de senhoras que eu falo senhoras de idade já, pode ser que elas não recebam tão bem. Por quê? Não é o estilo que elas estão acostumadas, algumas já não têm tanta saúde, já não têm tanta mobilidade física, e aí elas acabam não gostando da aula, elas acabam, ao invés de eu aproximar, eu acabo afastando, então eu preciso me adaptar de acordo com a classe que eu vou estar dando aula, ok? E aí agora o quinto erro que os professores também cometem é a questão de ter domínio da sua classe. Você é o professor da sua classe. Você é a autoridade naquele momento ali da aula da EBD. Então vamos lá. Saber quando é a hora de cortar uma interação excessiva e fora de contexto de um aluno não é uma tarefa fácil, mas é de extrema importância e se faz necessário. O professor é o líder da sua classe, ele precisa ter domínio sobre ela e ele precisa transparecer essa autoridade. Não é ser autoritário, existe uma grande diferença entre liderar e ser um ditador. É ele demonstrar que a autoridade da sala está com ele. Se alguém quer interagir, deixe interagir. Mas no momento que você percebe que está fugindo o assunto da lição, no momento que você percebe que já está tomando bastante tempo, com carinho, com sabedoria, vai cortando devagar e vai trazendo de novo o foco para o assunto da aula em si. E não se esqueça,
A sua insegurança fica transparente para os seus alunos. Seja seguro de si. Não é que todo mundo pode falar uma coisa e você mudar de opinião a todo instante. Você tem que ter convicção do que está falando. Você precisa ter convicção da aula que está dando. Não quer dizer que você deve ser soberbo e não acatar possíveis erros que possam ser corrigidos, possíveis interações de alunos mais experientes. Não é disso que eu estou falando. Mas é quando você não passa segurança daquilo que se fala. Isso é complicado. Você é líder da sua classe e você precisa atuar como tal, ok? E o sexto erro, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, vai falar sobre a não conclusão da lição. E acredite, isso acontece mais do que você imagina. A aula precisa ter começo, meio e fim. A aula não pode terminar na introdução. A aula não pode terminar no tópico 1, no subtópico 2. Você precisa se organizar para poder concluir a lição. Ah, mas meu tempo é corrido, eu tenho pouco tempo para poder dar aula da EBD. Eu sei que em algumas situações o horário não nos é favorável, mas você precisa se organizar, porque se você não conclui uma lição na mente dos seus alunos, quando eles saem da sua aula, eles saem com a sensação de que não aprendeu tudo que deveria aprender, ou então sai com a sensação tipo assim, poxa, eu queria ter aprendido mais do tópico 3 que eu li em casa, mas eu nem tive a oportunidade de perguntar porque meu professor não chegou no tópico 3. Então, eu preciso concluir a minha lição. Existem professores que se prendem muito na introdução. Introdução, como o nome já diz, é só para introduzir. Você não deve gastar mais de 15 minutos na sua introdução. E 15 minutos já é um tempo bem considerável, porque a introdução é para você dar o início da sua aula, clarear a mente dos seus alunos sobre o assunto que vai ser tratado. Mas tem professores que se prendem muito na introdução e aí quando vão para os tópicos que vão tratar de fato do desenvolvimento do assunto, eles acabam se perdendo e o tempo se esgotando e eles não conseguem concluir a sua aula. Isso é um erro grotesco, é um erro muito ruim, porque prejudica muito o aprendizado dos seus alunos e você acaba não conseguindo colocar umas didáticas, umas dinâmicas na sua aula justamente pela falta de organização e domínio do tempo. Lembre-se, você é o professor, você domina, você lidera e você tem que se organizar. Faça um plano de aula, se organize. Em breve nós teremos um vídeo aqui no canal ensinando como fazer um plano de aula, ok? E para nós fecharmos o vídeo de hoje, deixo aqui uma mensagem para te lembrar, porque eu sei que você já sabe que você é uma bênção e o seu trabalho é de extrema importância na EBD. Não fique chateado se você se encontrou em algum desses erros. Como eu disse lá no começo, nós estamos suscetíveis a errar. É normal. A partir de agora, mude, se aperfeiçoe, se aprimore, porque você é uma bênção. E aperfeiçoamento e melhoria são coisas que devem ser feitas continuamente. Nós morreremos aprendendo, nós morreremos nos aperfeiçoando. Então não tem essa história de que eu tenho 15 anos de professor, eu tenho 10 anos de professor. Nós devemos sempre nos aperfeiçoar e melhorar. Afinal de contas, os tempos mudam. Eu não estou falando de mudança de tempo no sentido de mudança de princípio. É mudança de metodologia, mudança de didática, mudança de aplicabilidade das nossas lições, ok? Então, se aperfeiçoe, melhore, tudo com o intuito de produzir frutos para o reino de Deus. E para você que chegou até aqui, muito obrigada, Deus te abençoe. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo, ok? Conto com você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.